Duas questões sobre o comprometimento de nervos na hanseníase. Resolvendo questões, uma forma de aprender a hanseníase. Questão 23. Qual das manifestações a seguir é uma complicação neurológica tardia da hanseníase? Alternativa A, madarose. B, eritema nodoso rancênico. C, mão e garra. Ou alternativa D, manchas hipoestésicas. Vamos ver cada uma delas. A madarose, ela é caracterizada pela rarefação de pelos da sobrancelha ou dos cílios. A madarose pode ser proximal, como essa mulher que tinha uma mancha hipocrômica com infiltração. Eu diagnostiquei ela com hanseníase, fiz o tratamento e olha que interessante. O pelo começou a crescer. Aqui é a marca da biópsia. Eu fiz a biópsia dessa lesão, fiz PCR para Mycobacterium leprae, foi positivo nessa região da mancha hipocrômica e depois do final do tratamento, o pelo da sobrancelha dela cresceu totalmente com o uso dos antibióticos da hanseníase. Mas a madarose também pode ser distal. Veja só que o paciente tinha uma rarefação no terço distal da sobrancelha e olha só que interessante, esse paciente tinha uma mancha hipocrômica também na região da sobrancelha. Eritema nodoso rancênico. O que é o eritema nodoso rancênico? É a reação rancênica do tipo 2. O eritema nodoso rancênico, ele é caracterizado por uma reação imunológica. É a interação dos anticorpos do paciente com os antígenos da bactéria da hanseníase. O eritema nodoso, ele é caracterizado pelo aparecimento de caroços avermelhados, mais palpáveis do que visível, é mais fácil você apertar e sentir aqueles caroços do que ver aqueles caroços, e isso dói bastante. São caroços avermelhados, dolorosos à palpação. O quadro de eritema nodoso ele vem acompanhado com vários sintomas sistêmicos: febre, dor articular, dor muscular, náusea, vômito, uma queda do estado geral. Também pode acontecer acometimento ocular, iridociclite e várias outras alterações oculares. O paciente pode ter orquite, o paciente pode ter uma parotidite. São todas manifestações da reação tipo 2. Geralmente o eritema nodoso rancênico tem nestas lesões uma grande quantidade, pode ter também uma grande quantidade de bacilo, de bactéria da hanseníase. As manchas hipoestésicas. As manchas hipoestésicas são aquelas manchas hipocrômicas que geralmente na hanseníase é caracterizado por perda do reflexo à histamina, por rarefação de pelo, pode ter ressecamento focal. Estas manchas elas são caracterizadas geralmente elas acontecem, acompanham todo o espectro da hanseníase. Mas complicação neurológica, eu quis dizer nessa questão, o problema é o comprometimento de nervos mesmo, quadros avançados. O que que leva? O nervo fibular comum vai provocar o pé caído, o nervo tibial posterior vai provocar garra nos artelhos, o dano desse nervo, garra dos dedos do pé. Pode acontecer também um dano do nervo tibial, o mal perfurante plantar. O paciente teve a perda de sensibilidade, né? Dano do nervo facial, o paciente vai ter o lago oftalmo, aquela fenda na pálpebra, ele não vai fechar completamente a pálpebra. O dano do nervo radial, o paciente vai ter mão caída. O dano do nervo ulnar, o paciente vai ter garra do dedo mindinho e do dedo anelar. O dano do nervo mediano, o paciente vai ter garra do mediano, garra do polegar, do indicador e do dedo médio. E ele pode ter a garra mista, a garra mediana com ulnar, com garra de todos os dedos. Que nem esse paciente que está na tela, que é um paciente que eu acompanhava, é um paciente meu esse daqui, e veja só como é triste a gente ver um quadro tão avançado de dano no nervo. Ou seja, o problema da hanseníase, os piores problemas da hanseníase acontecem por acometimento neurológico. Então, em relação à complicação neurológica, a gente pode ter vários tipos de lesões dos nervos. A gente pode ter um comprometimento de fibras sensitivas, o paciente vai ter diminuição de sensibilidade. De fibras autonômicas, o paciente vai ter diminuição, perda do reflexo à histamina, o paciente vai ter diminuição, ausência de sudorese, a pele acaba formando aquelas áreas, aquelas ilhas de ictiose, de ressecamento focal.
A gente pode ter também o comprometimento de fibra motora. O comprometimento de fibra motora leva desde câimbras musculares até fraqueza muscular ou mesmo atrofia. Então a gente tem a lesão desse nervo. Qual que é a consequência desta lesão neurológica? A consequência do dano de fibra sensitiva são queimaduras, ferimentos, úlceras, como mal perfurante plantar. O problema, qual que é o dano? Qual que é a consequência do dano de fibra autônoma? O paciente vai ter aquela pele ressecada, vai começar a surgir feridas, o paciente vai coçar, 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 vai dar fissuras, vai machucar a pele do paciente. Isso propicia, facilita quadros de infecções. E o dano de fibra motora, o paciente tem fraqueza, atrofia muscular, o paciente ele pode ter é, contratura das articulações, ficar de forma rígida, uma garra permanente, uma garra rígida. Ou seja, o dano dos nervos podem ter graves complicações. Por isso que é sempre muito importante diagnosticar precocemente a hanseníase. A maioria das incapacidades, deformidades da hanseníase acontecem por dano nos nervos. O objetivo das ações de prevenção de incapacidade, avaliação de força muscular, palpação de nervos, mapeamento de sensibilidade com o kit de estesiômetro com os monofilamentos, fazer a estesiometria das mãos, dos pés, das lesões de pele, tem o objetivo de evitar o dano neural e evitar complicações e agravamento de deformidades que o paciente já apresenta. E até para orientar altos cuidados dos pacientes. Então, a resposta correta, qual das manifestações a seguir é uma complicação neurológica tardia da hanseníase? É a mão em garra. Resposta correta, alternativa C. Questão 24. A hanseníase ela pode se manifestar nos olhos com lago oftalmo. E essa manifestação ela causa a incapacidade de fechar completamente as pálpebras, perda de visão periférica, manchas avermelhadas ao redor dos olhos ou sensação de areia nos olhos de forma persistente. O que é o lago oftalmo? O lago oftalmo, ele é uma perda de capacidade de fechar totalmente as pálpebras. O lago oftalmo acontece por dano do nervo facial. O nervo facial ele tem um ramo que ele vai suprir a musculatura orbicular do olho, a musculatura em torno do olho, a musculatura que pega a pálpebra. Esse paciente com dano do nervo facial, ele vai ter uma fraqueza nessa musculatura e ele não vai conseguir fechar completamente a pálpebra. E quando ele for piscar, vai ficar uma fenda. A gente pode graduar essa fenda como um lago oftalmo discreto de até 3 milímetros, um lago oftalmo moderado de até 5 milímetros, de 3 a 5, ou um lago oftalmo grave com mais de 6 milímetros. E aqui está um exemplo de um paciente, quando ele pisca, fica aquela fenda. E qual que é o problema de permanecer com essa fenda? Esse olho vai ficar mais propício a quadros de ressecamento, de infecção, de úlceras. Imagine só, o paciente ele não vai ficar pescando o olho, não vai lubrificar o olho, aquele olho vai ficar ressecado, vai cair um cisco. Geralmente esses pacientes eles têm perda de sensibilidade no globo ocular. Esse paciente ele pode machucar o olho e não perceber. Isso pode levar a úlceras de córneas e até mesmo cegueira. Você sabia que a hanseníase é a segunda causa infecciosa que mais causa cegueira no mundo, que mais provoca cegueira no mundo? A primeira é a clamídia, é o tracoma, mas a hanseníase é a segunda causa infecciosa que mais leva à cegueira no mundo. Ou seja, tem um impacto muito grande em saúde pública e é totalmente tratável e curável se você diagnosticar isso cedo, gente. Então, a resposta correta, a hanseníase pode se manifestar nos olhos com lago oftalmo e o lago oftalmo o que que é? É a incapacidade de fechar completamente as pálpebras. Não se esqueça que o lago oftalmo ele acontece por dano do nervo facial. Essa questão cai sempre em provas de concurso. Como considerações finais para essa discussão dessas questões, a avaliação neurológica feita de forma rotineira é fundamental para detectar e monitorar a função dos nervos. A maioria das incapacidades, deformidades na hanseníase acontecem por dano neural.
E o comprometimento dos nervos periféricos pode levar à perda de sensibilidade, pode levar a comprometimento de fibras autonômicas, ressecamento, perda da estamina, levando a fissuras, pele mais seca e com muita coceira, e em casos mais avançados, até mesmo com dano motor. Esse paciente ele pode ter cãibra muscular, ele pode ter fraqueza muscular ou mesmo atrofia e lesões rígidas nas mãos e nos pés, ou mesmo nos olhos. Finalizo essa discussão dessas duas questões agradecendo você que ficou até o final. Gostaria muito que você deixasse aqui nos comentários sugestões. Me conta se você achou fácil essas duas questões, se você quer algum tema específico aqui no meu canal. E não se esqueça, inscreva-se em todas as minhas redes sociais. É uma forma de prestigiar o meu trabalho e aumentar ainda mais a conscientização de outras pessoas em relação à hanseníase. O algoritmo vai entender que o assunto é interessante e vai entregar cada vez mais conteúdo a quem precisa. E não esqueça dessa imagem. A realidade da hanseníase é muito diferente do que os dados oficiais mostram. O problema não é a falta de notificação, mas sim a falta de capacidade em diagnosticar os pacientes precocemente. Existem muitos, mas muitos pacientes com grau 2 de incapacidade, com diagnóstico avançado, tardio. Pacientes com quadro avançados de hanseníase indicam maior chance de dor crônica, que esse paciente ficou muito tempo com a doença transmitindo para outras pessoas pela falta do tratamento específico. Qualquer dúvida, lembre-se sempre: estou aqui com o propósito de ajudar cada vez mais pessoas. Até a próxima